Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um EBD Online, EBD bem pertinho de você. Olha, eu sou o presbítero Gastone e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a lição de número 10 de adolescentes, que tem por título, olha que coisa boa, o amor pelos amigos. Então a gente vem trabalhando uma lição maravilhosa e estou aqui para corroborar com os irmãos e trabalhar um pouquinho dentro dessa temática, não é? Então a gente vem aí numa questão muito prática dos nossos adolescentes terem aí amor pelos amigos. E a gente precisa, não é, alimentar esse sentimento nos nossos adolescentes de amar os seus amigos. Se nós recebemos de Jesus a ordem de amar os nossos inimigos, quanto mais os nossos amigos. Então a gente precisa, de fato, externar esse sentimento. Muitas vezes o externar o sentimento não precisa ser com a voz, mas é necessário externar sim, dentro do fruto do Espírito, já começa lá. O fruto do Espírito é o amor. Mas quando Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, ele trabalha aquele amor como caridade, né, que é a prática do amor. Então é necessário a gente externar esse amor que a gente sente pelos amigos. Muitas vezes tem situações em que a gente, quando vai externar isso, é já quando está enterrando ou quando está se despedindo. Eita, na hora da viagem, poxa, tanto tempo que eu passei e nunca disse que lhe amava, e agora a gente vai ter que se comunicar pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja como for, ou nem se comunicar por um adeus mais definitivo. Né? Então, a gente precisa aí ter essa compreensão de que precisamos externar o amor que nós sentimos uns pelos outros, em especial na lição de hoje, por nossos amigos. Tá? E aqui a gente tem dois textos que nos trazem a ideia de amigos, né? Mas nos objetivos da lição, que a gente coloca daqui um pouquinho, a gente vai precisar trazer mais exemplos. Mas nesse momento, Ruth, capítulo 1, versículos de 15 a 19. Eu estou aqui com o livro de Ruth aberto. Seria interessante para vocês, queridos professores, que permitissem aos vossos alunos procurarem o livro de Ruth, né? Que, como não é um livro muito lido, eles acabam tendo dificuldade de procurar. Então, deixa mesmo eles procurarem e, de acordo com as estratégias de cada um, alguns vão ter que recorrer ao índice da Bíblia lá para poder encontrar pela página, já que às vezes tem dificuldade. Mas outros adolescentes que já trabalham aí decorando os livros da Bíblia vão ter facilidade, mas outros não. Né? Então deixa eles procurarem o livro de Ruth. E a gente vai fazer uma observação justamente no primeiro ponto da lição sobre isso, né? Sobre esse livro de Ruth. Tá? E aqui a gente tem a amizade entre nora e sogra. Tá? Então a gente precisa aí trazer isso. Né? E muita gente acaba trabalhando até como piada sobre sogra, sobre sogro, né? Sogra não é bom, nora não presta. Na verdade, não é isso. E que cada um tem algumas características próprias. Isso porque a sogra, ela perdeu o filho para a nora, então vai constituir nova família. Ela passou muito tempo criando um filho e agora uma outra mulher leva o filho. Da mesma forma, a nora, né? Então ainda tem o filho que às vezes quer comer a comida de manhinha, que quer ter aí um carinho de manhinha com o filhinho, mas na verdade ele agora constituiu nova família. Então às vezes acontece isso mesmo. Contudo, a gente vai colocar aqui para os nossos adolescentes essa amizade que existia entre Ruth e sua sogra e trazer aí para os nossos adolescentes que essas amizades não foram amizades que ficaram no passado. Não é? Ruth e Noemi
são exemplos de amizades que nós temos ainda hoje, tá bom? Então, na lição aí dos adolescentes, vai aparecer não só elas, como Davi e Jonatas, como Timóteo e Paulo, e outros personagens, inclusive Jesus e os seus discípulos, e Jesus com a humanidade, que eu já convido vocês para fazerem, começar a lição já do final, né? Que no final da lição, vocês têm uma atividade aí. Nessa atividade é para relacionar, ligar aí as amizades. E tem Ruth, Davi, Paulo e Jesus. Do outro lado, a correlação. Humanidade, Timóteo, Jonatas e Noemi. Tá? Então, de início, vocês vão fazer, ou os nossos adolescentes vão fazer, ligar Ruth e Noemi, Davi e Jonatas, Paulo e Timóteo. E depois, Jesus com a humanidade. Não é nem Jesus com os seus discípulos, mas com a humanidade, ele sendo amigo de toda a humanidade, mas a recíproca aí não é verdadeira, a humanidade é amiga de Jesus, né? Então, vamos trabalhar isso, tá? É interessante aí na nossa lição. Uma coisa que eu gostaria de já enfatizar, querido professor, é o nosso texto áureo, que na lição de adolescentes aparece como mensagem, né? Então, aquela mensagem principal. Provérbio 17:17, que diz assim: o amigo ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. É interessante que você utilize, além da Nova Tradução da Linguagem de hoje, uma outra tradução, tá certo? Porque na Nova Tradução da Linguagem de hoje ele não fica muito conhecido, né? Porque aparece justamente a palavra desgraça. Mas usa aí na versão corrigida ou na versão atualizada esse versículo também, tá? Provérbio 17:17, que é um texto básico para se tratar amizades, né? Aí outra observação é justamente nos objetivos de nossa lição. São 3, nós temos aí apontar os exemplos de amizade na Bíblia, vamos citar aí 4 exemplos, né? E enumerá-los, destacar os princípios bíblicos para construir amizades proveitosas. Por quê? Porque tem amizades que não são proveitosas. Nós tivemos reis de Israel, reis de Judá, fazendo amizades, fazendo alianças, fazendo acordos, e que não era proveitoso para o povo. Foi proveitoso temporariamente para o rei, né? E foi uma desgraça para o povo. Então, é necessário entender que há certas amizades que não vai ser proveitosa para a gente, não vai ser proveitosa para os nossos alunos. Apresentar o Senhor Jesus como exemplo de amizade verdadeira. E aí a gente tem Jesus, Lázaro, Marta, Maria, né? São vários exemplos que a gente pode citar aqui de amizade verdadeira, né? Sobre Lázaro, a gente já trabalhou isso na lição do terceiro trimestre, e seria agora interessante utilizar outros exemplos. Mas João 15 vai nos colocar como aí esse exemplo. Dentro da lição, que o comentarista divide em 3 tópicos, a gente tem no primeiro tópico as amizades bíblicas, tá? Amizades bíblicas. Eu só gostaria de enfatizar porque nesse primeiro subtópico do primeiro ponto tem aí exemplos de amizade no Antigo Testamento. E no livro de Samuel conhecemos a história de Ruth e Noemi. E pode ser que algum aluno já questione. No livro de Samuel, a gente vai ver a história de Davi e Jonatas, né, que vai ser citado lá na frente. É no livro de Ruth que nós vamos conhecer a história de Ruth e Noemi, tá? Então, só essa observação. E dentro dessa amizade, é aí que vocês vão colocar a história em si, né? De que o filho, o marido, né, morre e a família fica desamparada, não é? Então, neste caso aqui, os filhos, né, de Noemi morrem e as 2 viúvas
ficam desamparadas. Uma delas, né, volta para o seu povo, mas a outra fica. Né, a outra fica. E é linda a expressão de Ruth para com Noemi. Tá certo? É interessante que vocês façam essa leitura com os vossos adolescentes. Não apenas façam a citação, façam a leitura mesmo. É uma leitura gostosa. E ainda faço a recomendação de ler o versículo 14. Aqui a gente recebe como do 15 ao 19. Eu recomendo que leia do versículo 14 em diante. Mas elas, levantando outra vez a sua voz, choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então, Orfa, ela se despede e volta para o seu povo, mas Ruth se mantém no seu propósito de ficar e amparar a sua sogra. Né? E ela, Noemi, disse: eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Volta também tu atrás dela. Então, ela fez questão de colocar: vocês fazem parte da minha família, mas vocês tinham um povo diferente, tinham deuses diferentes. Aproveitem agora que a ligação ela foi quebrada, o elo foi desfeito, e voltem. Mas a Noemi, ela insiste de que a aliança feita, ela permaneceria, mesmo com a morte de seu esposo, ficando ali desamparada socialmente. Versículo 16. E Ruth respondeu: não me rogues que te deixe e que não venha a seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Então, isso é uma expressão belíssima de quem, de fato, mantém a amizade. E onde quer que viveres, viverei. O teu povo é o meu povo. Ó, antes, Israel não era o povo dela, mas agora, de fato, o teu povo é o meu povo. E tem mais. Para que voltar para os meus deuses, se o teu Deus é o meu Deus? Né? É linda, linda essa mensagem que a gente passa para os nossos alunos. Onde tu morares, onde tu morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, Senhor Deus, e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. Então, uma situação aqui muito bonita dessa amizade entre nora e sogra. Tá? Então, é interessante que vocês explorem isso. E depois de explorar a história em si, não é trabalhar a prática. Isso porque muitos nossos adolescentes, às vezes, nem têm tanta amizade na igreja. As amizades acontecem muito na escola, no âmbito escolar. Tá? E como vocês já sabem, eu sou professor, gestor de escola, e vejo muito isso. Muitos nossos adolescentes acabam desenvolvendo amizades na escola e que não são amizades sadias. Em vez de influenciar, acabam sendo influenciados. É lamentável, mas isso é uma pura verdade. Tá bom? E aí, tópico 2 da lição vai trabalhar a construção dessas amizades, a demonstração de afeto e afinidades. Né? Então, o ideal é que os nossos alunos, nessa demonstração de afeto e de afinidade, mantivessem as amizades na igreja, mas muitas vezes acabam, por afinidade, trazendo outras amizades, né? E que às vezes não é muito salutar para a vida espiritual dos nossos adolescentes. Mas aqui vocês vão trabalhar os exemplos de afinidades, de amizades que poderemos ter, tá bom? No tópico 3, aqui a gente vai para a prática com Jesus deu a vida pelos amigos. E aí, uma pergunta que não quer calar, não é?
Você daria a vida por seu amigo? Aí você faz outra pergunta, tá? Não precisa eles responderem. Você daria a vida por alguém? E aí, você pode trabalhar isso até no quadro lá, né? Quem você daria a vida? E eles trazerem aí o nomear, o listar de alguém que daria a vida. Normalmente, pelos nossos parentes, por mãe, pai, né? Mas tem alguns que têm uma amizade já estabelecida e acaba tendo essa relação. Outras, não sei, né? Tem congregações que adolescentes já namoram, então ali naquela paixonite, né? E aí daria a vida por o seu namorado, por sua namorada. Mas na prática, aqui, nós não daríamos a vida por outro ser humano, salvo aquele que tivesse um ótimo relacionamento conosco. Em contrapartida, Jesus deu a vida por nós, mesmo nós sendo inimigo dele, né, para tornar amigos de Jesus, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar essa ideia. E fecha justamente com João 15. Né? Jesus começa falando sobre a videira verdadeira, mas vai tratar os seus discípulos como amigos. E esses amigos são amigos diferentes. Né? Por quê? Porque mesmo sendo servos, mas são relacionados como filhos, são relacionados como amigos. Então, nós somos servos de Jesus, mas também somos filhos do Pai, irmãos de Jesus, e somos amigos de Jesus. O texto vai nos trazer isso. João 15. E aí nós vamos falar da videira verdadeira, especificamente a partir do versículo 14. Jesus diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Mas ele continua com esse texto dizendo assim: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai vos tenho feito a conhecer. Aqui o Senhor Jesus, ele não diz que deixamos de ser servos, mas ele nos diz que, além de ser servos, ele não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos. E ser amigo é compartilhar, como ele tem colocado aqui, aquilo que o Pai tinha entregue para ele. Compartilhou, não teve segredo, não teve situações que não pudesse revelar aos seus amigos. E nós somos amigos de Jesus. Oxalá que nós sejamos amigos de Jesus, mas ele de fato é o nosso amigo. E aqui, trabalhando com amizades e relacionamentos entre os nossos adolescentes, vocês podem proporcionar algumas dinâmicas, colocado aí um link para vocês sobre algumas dinâmicas de amizade, mas eu trago uma sobre a união. A união faz a força, a união fortalece, a união promove melhores efeitos, tá bom? Então, com um barbantezinho, vocês podem utilizar barbante, quanto mais fácil de partir, melhor. Né? Eu já fiz isso com linha de costurar, tá bom? E aí, barbante simples de partir, tá? E aí você partiu, ó. Mostrou que tá fácil de partir, você pode convidar os alunos para partirem um barbante, mas quando juntar as duas partes partidas, vão perceber que há uma maior resistência. E pode convidar alunos mais fortes ou outros irmãos aí mais fortes para poder partir. Alguns vão conseguir, mas ainda assim, partido, você junta e
faz de novo aí a colocação para eles tentarem partir. E vão perceber que mesmo barbantes partidos, mas quando unidos, eles vão ter uma resistência maior. E aí você pode associar, não é, o barbante às amizades que um dia tiveram até alguns relacionamentos partidos, mas quando se uniram, esse relacionamento ficou mais forte. E assim é o nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais forte esse relacionamento fica. Nas nossas amizades, os nossos adolescentes, quanto mais forte for esse relacionamento, mais forte será essa amizade. E a amizade não necessariamente precisa estar todos os dias na casa do amiguinho, na casa da amiguinha, mas precisa sim se relacionar. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, queridos professores, e que neste domingo vocês possam dar uma aula conduzida pelo Espírito Santo de Deus, o nosso amigo. Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.